Devemos orar pelas coisas agradáveis à vontade revelada de Deus, e por essas coisas somente. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Nós não podemos apresentar a Deus os desejos ilícitos, nem petições em favor de nossa concupiscência. Tiago 4,3. Essas necessidades devem ser uma abominação e uma afronta ousada para um Deus santo. E, de fato, coisas más são tanto mais perversas ao serem trazidas ou endereçadas a um Deus santo. O assunto de nossas orações deve ser regulado pela palavra de Deus, onde Ele mostrou o que lhe agrada e o que não agrada. 1. Com entendimento, compreendendo o que dizemos. 1 Coríntios 14:15. Portanto, nossas orações devem ser feitas em uma língua conhecida. E, pois pronunciar palavras diante de Deus, enquanto nós não sabemos o que falamos, nunca pode de fato ser uma oração. 2. Com reverência, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. Devemos manter uma reverência na expressão exterior, voz e gestos, uma vez que na oração estamos diante do grande Deus. Especialmente no que se refere ao interior, tenhamos uma apreensão terrível da majestade de Deus diante de quem nós comparecemos. 4. Com sensibilidade, estando profundamente afetados com o senso de nossas necessidades como filho pródigo. 5. Com fé, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. O incrédulo não pode orar de modo aceitável. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10:14. Disso, segue-se que as orações do homem não regenerado estão todas perdidas em relação à aceitação graciosa. Além disso, o crente deve estar no exercício da fé na oração, pois a oração deve ser misturada com fé. É preciso ter uma fé particular e confiança na oração quanto às coisas pelas quais oramos. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. Marcos 11:24. Pois onde a fé está completamente ausente, a oração nunca pode ser aceita. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1:6. Visto que você estaria desonrando a Deus grandemente por vir a Ele para pedir sem qualquer expectativa ou confiança de receber o que se pede. Pergunta: como alguém pode ter fé? Resposta: ao recorrer às promessas e acreditar nelas. Se as coisas são absolutamente necessárias, a promessa assegura essas mesmas coisas àqueles que vêm a Deus através de Cristo por elas, coisas tais como a paz, o perdão e etc. 6. Sinceramente, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145:18. A hipocrisia e a dissimulação na oração, quando o coração não acompanha os lábios, estraga a aceitação das orações. Há lábios enganosos. Salmo 17:1. Quando as afeições não seguem o ritmo das palavras da oração. Quando o pecado é confessado, mas o coração não está humilhado sob a confissão. Quando as petições são apresentadas, mas nenhuma vontade sincera existe pelas coisas que são pedidas. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. 7. Fervorosamente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Orações frias, sem vida e formais não recebem o selo de aprovação. Devemos, como em um assunto muito severo, ser fervorosos. Romanos 12:11. Importunação na oração é muito agradável a Deus, mas esta não consiste em uma infinidade de palavras. Mateus 6:7. Mas de uma seriedade sagrada do coração que anela ser ouvido. Salmo 143:7. Suplicando ao Senhor por argumentos admissíveis, como alguém que é profundamente sincero. Jó 23:4. Um coração aquecido por uma brasa viva do altar de Deus produzirá isso. 8.
com vigilância, vigiando em oração, como no texto, cuidando do nosso espírito para que não vacile. Pensamentos vagueantes em oração estragam as orações. Eles vêm como as aves sobre a carcaça e a devorarão se não forem expulsos. A estrutura de um coração carnal é a mãe destes pensamentos vagueantes. Nesse caso, a pessoa deve ser como os construtores do muro, tendo a espátula em uma mão e a espada na outra, para com resolução resistir a pensamentos vãos e rechaçá-los. Ou melhor, gire o canhão em direção ao inimigo, considere-os como proporcionando uma nova oportunidade de humilhação e uma ocasião clara de se aproximar do trono da graça. Se eles se esforçarem contra, eles não vão estragar a sua aceitação, mesmo que intentem isso. 9. Com perseverança. Vigiando nisto com toda perseverança, como no texto. Quando apresentamos a nossa petição diante do trono, não devemos deixá-la cair, antes devemos perseverar nela. Lucas 18:1. Finalmente, com dependência. Espere no Senhor com humilde submissão à sua santa vontade e à procura de uma resposta. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Temos que esperar em dependência de Deus. Não admira que essas orações não sejam descuidadas e que não estejam preocupados com a resposta. Mas todas as pessoas que oram assim são aceitas, ouvidas e respondidas? 1. Um homem não regenerado não pode, portanto, orar, nem as orações de pessoas como essas são aceitas a qualquer momento. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15:8. Deus não ouve a pecadores. João 9:31. A oração secreta não é necessária no que diz respeito ao mérito, como se pudéssemos adquirir o céu por meio dela. O único fundamento da esperança de vida eterna, nas mansões de felicidade, é a justiça de um Redentor crucificado. Mendigos não pagam dívidas, mas confessam a sua insuficiência, dizendo como o profeta: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9:5. Mas a oração secreta é necessária. 1. No que diz respeito ao mandamento de Deus, ele por um comando simples e expresso a exige, e este mandamento a obriga como um dever necessário em relação a nós. Negligenciá-la, portanto, é uma violação direta do mandamento do grande Deus e legislador. E esteja consciente de que este é um ato de obediência necessário e adequado à vontade divina. 2. Para dar a Deus a glória de sua onisciência e onipresença. Quando oramos ao nosso Pai em secreto, nós claramente declaramos que acreditamos que Ele sabe e vê todas as coisas, que as trevas e a luz são iguais para Ele, e que Ele é a testemunha e inspetor de todas as nossas ações, e nos chamará a prestar contas por todos os nossos pensamentos, palavras e ações, os quais são bem conhecidos por Ele. 3. Para evidenciar a nossa sinceridade, que não é para sermos vistos pelos homens que oramos, que não somos movidos por motivos de ostentação e vanglória, mas de respeito à ordem divina e um desejo sincero de servir a Deus. Embora, na verdade, Ele não espera que todos os que oram em segredo sejam de fato sinceros, pois, infelizmente, os homens podem ser muito assíduos neste dever e ainda estar longe de serem cristãos sinceros ou aceitos por Deus quando o praticam. 4. No que se refere ao fato de que ninguém sabe do nosso caso tão bem como nós mesmos, e, portanto, embora o pai da família ore em família, contudo devemos orar por nós mesmos, a fim de darmos a conhecer o nosso caso em particular e desejos a Deus, visto que ninguém pode saber ou pedir por essas bênçãos e misericórdias de Deus, como nós mesmos, como as que necessitamos e que são adequadas às nossas circunstâncias. 5. No que diz respeito a averiguarmos se conhecemos os nossos próprios corações.
Não podemos deixar de ter algo a dizer ao Senhor, que não podemos, nem seria de todo conveniente dizer diante dos outros, no que diz respeito tanto à confissão dos pecados, quanto à súplica por misericórdia. Assim, evidencia-se a partir dessas considerações que a oração é um dever necessário a todos. E certamente todos os que provaram que o Senhor é misericordioso estarão conscientes que este exercício é importante e útil.